Eu cometi erros graves que atrasaram o meu crescimento financeiro até conhecer esses 5 passos. E ó, vou falar para você, sem eles, pode ser que você nunca veja o seu patrimônio crescer assim como aconteceu comigo. Então é o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender quais são esses 5 passos para que o seu patrimônio cresça ao longo do tempo. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você gostaria de alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira, eu te convido a conhecer o meu curso, onde eu tenho um passo a passo para que você se planeje para conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos para o conteúdo do vídeo. E antes da gente iniciar de fato os 5 passos, eu queria contar uma coisa para você que eu acho extremamente importante. Eu sempre fui uma pessoa que sempre guardei dinheiro. Eu nunca tive problema para guardar dinheiro. Eu sempre tive uma regra muito clara na minha cabeça. Se eu ganhasse 100 reais, eu poderia gastar 50 e eu economizaria 50 reais. E o que tem de errado nessa história? Na verdade, não tem nada de errado. Se eu tivesse mantido apenas essa mentalidade, eu com certeza iria chegar na minha liberdade financeira. Mas o problema é que eu iria demorar muito tempo para chegar na minha liberdade financeira. Se você refletir um pouquinho sobre o que eu acabei de te contar, você vai perceber que eu era um ótimo poupador, mas eu era um péssimo investidor. Adivinha onde eu guardava todo esse dinheiro que eu economizava? Na poupança. E eu acabei perdendo muito rendimento por não saber desses 5 passos. Então, antes da gente falar sobre o primeiro passo, você precisa entender que você precisa ser um poupador. Você precisa guardar dinheiro, você precisa gastar menos do que você ganha, porque sem isso você não está pronto para ir para o primeiro passo. O primeiro passo, a partir do momento que você tenha dinheiro guardado, você precisa aprender a comprar ativos que gerem dinheiro. Ou seja, se nós comprarmos um carro, esse carro ele está colocando dinheiro no nosso bolso ou ele está tirando? Obviamente que ele está tirando. Colocar gasolina no carro, temos que pagar IPVA do carro, temos que pagar o financiamento do carro e o carro ele só desvaloriza ao longo do tempo. Então o primeiro passo é você entender que você precisa de ativos que coloquem dinheiro no seu bolso. E aí um dia eu assistindo um vídeo qualquer no YouTube, eu ouvi pela primeira vez a palavra dividendos. Quando eu entendi de fato esse conceito, mudou completamente a forma como eu invisto e a forma como eu enxergo os investimentos. Porque hoje eu só invisto em coisas que me trazem dividendos. Dividendos nada mais é do que você ganhar uma parte dos lucros de uma empresa, de um fundo imobiliário ou de qualquer ativo ali que você compre. E eu poder ganhar uma parte dos rendimentos de qualquer empresa ou de um fundo ou de qualquer ativo, isso para mim é extremamente importante, porque eu estarei colocando dinheiro no meu bolso. E além disso, quando a gente fala de dividendos, nós podemos entender, por exemplo, quando estamos falando de ações ou fundos imobiliários, que são uma receita previsível. Você sabe que uma vez que você se torna sócio de uma empresa e essa empresa ela reporta lucros, você com certeza você estará ganhando uma parte desses lucros. Então eu sempre vou procurar por ativos que me paguem dividendos. Eu nunca fui bom em vender coisas. E existem diversas estratégias de investimento, sendo que uma das estratégias é na potencial valorização de um ativo que você compra. Mas como eu sei que eu não sou bom em vender ativos, o que eu prezo? Eu prezo por ativos que eu não precise vender. Ou seja, eu sempre penso a longo prazo. Eu demoro muito para comprar uma ação ou um fundo imobiliário, porque na minha estratégia de investimento, eu quero ser sócio dessas empresas pelo resto da vida. Então, eu não fico dependendo da valorização de um ativo para colocar dinheiro no meu bolso, e sim dos rendimentos. Então, essa estratégia, ela me deixa dormir tranquilo, eu não preciso ficar afobado entre comprar e vender um ativo, eu estou sempre comprando e nunca vendendo, e o meu foco está sempre no acúmulo de ações ou de fundos imobiliários ou de ativos que vão colocar dinheiro no meu bolso. Então, esse primeiro passo é você procurar por ativos que vão colocar dinheiro no seu bolso de forma consistente, mês após mês, ano após ano, década após década, porque é isso de fato que vai fazer com que a sua carteira de investimentos ela engorde ao longo do tempo. O segundo passo, a partir do momento que você encontra os ativos que vão te pagar dividendos, é você saber que você não pode gastar os seus dividendos. Ah, Gustavo, mas isso é cruel. Sim, isso é cruel, mas é o reinvestimento dos dividendos que vai fazer com que a sua carteira engorde. Imagina se você colocou uma meta para você investir R$ 1.000 todos os meses. Você vai trabalhar, você vai economizar e você vai ter ali os R$ 1.000. Aí no mês seguinte, você já não vai ter mais R$ 1.000. Você vai ter R$ 1.000 e R$ 1 que seja. Então, se você for fazer isso ao longo do tempo, você vai começar a perceber que seu aporte ele vai aumentar muito quando você reinveste os seus dividendos. Ou seja, nós temos o conceito de juros compostos
em cima de juros compostos, que é a perfeita máquina para você fazer dinheiro todos os meses. Então, eu queria reforçar contigo que isso é uma estratégia de longo prazo, 10 anos, 15 anos. Você vai precisar, ao longo dessa jornada, ter paciência e disciplina. Se você tiver paciência e disciplina, os resultados eles aparecerão para você. O terceiro passo é você ter um caixa de oportunidade. Mas, Gustavo, que parada é essa? Caixa de oportunidade nada mais é do que você ter um dinheiro guardado para, em determinados momentos, você conseguir comprar ativos que estão extremamente descontados. Por exemplo, na minha estratégia de investimentos, eu sempre vou reservar uma parte dos meus investimentos, ou seja, eu vou deixar separado. Na realidade, eu não vou investir, eu vou deixar separado em um Tesouro Selic, por exemplo, aonde esse investimento ele equivale a 10% da minha carteira. Ou seja, se eu tenho acumulado por volta de R$ 10.000 investidos, eu gostaria de ter no meu caixa de oportunidades R$ 1.000. E por que ter um caixa de oportunidade ele é importante? Porque em alguns momentos o mercado vai te dar oportunidades para você comprar ativos que estão muito descontados. Por exemplo, em 2022 eu vi o Bitcoin valendo US$ 69.000. E em 2023 eu consegui comprar Bitcoin por US$ 15.000. Ou seja, é um ativo que eu gosto, conheço, estudo bastante. Eu vi uma oportunidade de comprar um ativo que eu gosto e acredito por um preço extremamente barato. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu caixa de oportunidade e investi nesse criptoativo. E por que eu consegui aproveitar essa oportunidade? Porque eu tinha caixa disponível. Caso eu não tivesse dinheiro, eu não ia conseguir comprar esse ativo tão descontado no momento ali de crise que ele teve. Então, assim como aconteceu comigo ali com o Bitcoin, já aconteceu de vários momentos de eu usar o meu caixa de oportunidade. E aí eu esvazio ele e eu vou repondo ele conforme o tempo vai passando. Então, a minha regra pessoal para eu poder usar o meu caixa de oportunidade é sempre investir em ativos que eu acredito e quando eles têm uma queda de aproximadamente uns 40%. O que eu quero dizer com isso? Então, você imagina que um ativo ele se desvalorizou em um período de tempo por volta de 40%. Quando eu vejo que ele teve essa desvalorização, eu começo a utilizar o meu caixa de oportunidade. Mas, Gustavo, você é tão sistemático assim? Não. Às vezes eu não espero chegar nos 40%. Quando eu já vejo que ele já teve uma redução ali de 30%, 25%, eu vou já comprando aos poucos, porque a gente nunca sabe aonde que vai até a queda, certo? Então também não é interessante você ir lá e despejar o seu caixa de uma única vez. Vai sempre comprando aos pouquinhos para que você possa sempre aproveitar as melhores oportunidades. E aí, o quarto passo, e extremamente negligenciado pela grande maioria dos investidores, é não ter uma reserva de emergência. E Gustavo, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência nada mais é do que você ter um fundo, um caixa, para eventuais emergências. E por que ela é tão importante para o investidor? Porque a grande maioria dos investidores eles acabam se ferrando quando uma emergência acontece e eles precisam liquidar um investimento. Olha que coisa triste. Geralmente quando a gente precisa liquidar um investimento quando nós estamos precisando, é geralmente em um mercado de baixa, não é verdade? E aí você acaba tendo que liquidar esse investimento por um preço muito abaixo, ou seja, as pessoas acabam perdendo muito dinheiro com isso. Mas se você tivesse uma reserva de emergência, você não iria precisar liquidar esse investimento. Você ia poder pegar esse caixa que você tem e pagar aí o que precisa. Então, o meu conselho é que você tenha de pelo menos de 6 a 12 meses dos seus custos fixos. Se você tem uma despesa, por exemplo, de R$ 3.000 por mês, você precisaria ter pelo menos R$ 18.000 ou até R$ 36.000. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema específico, eu tenho um vídeo aqui no canal que é muito legal, onde eu ensino você a calcular, fazer, aonde investir esse dinheiro. Tá? E vai ser muito interessante quando você finalizar esse vídeo, você assistir esse vídeo específico aqui sobre reserva de emergência. Você vai aprender bastante como não ter uma reserva de emergência pode prejudicar completamente a sua vida financeira. E o quinto passo, trabalho e educação. Então, pensando primeiramente em trabalho, você precisa ser a melhor pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. E como é que você consegue ser a melhor pessoa dentro desse ambiente? É você tendo uma boa educação. É você saber para onde a empresa está crescendo, ou para onde, se você é um microempreendedor ou um empresário, para onde você quer ir com a sua empresa e você se capacitar para você conseguir de fato chegar aonde você quer chegar. Eu vejo que muitas pessoas elas não se capacitam, elas não leem livro, elas não ouvem podcast, ela não assiste vídeo no YouTube, elas acabam parando no tempo e isso faz com que elas não consigam mais resolver problemas. Trabalho nada mais é do que você resolver problema. Quanto mais problema você resolve da maneira mais rápida, mais eficiente, mais você ganha dinheiro. Então é extremamente importante você focar no seu trabalho e na sua
educação. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 passos para que você consiga de fato crescer o seu patrimônio. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, ou se você ficou com alguma dúvida. Vai ser muito legal poder trocar uma ideia contigo aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta o meu canal, bate no sininho para você ser notificado, porque todas as quintas-feiras eu volto aqui com um vídeo novo para falar sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!